Muito bem, então nós vamos resolver aqui algumas das questões da página 31, a questão 9, tá bom? Mas antes, eu preciso dar uma explicação sobre essa propriedade que é usada aqui, tá bom? Então vamos nós aqui. Vou tirar aqui o papelzinho. Vamos começar aqui. Então a primeira propriedade é o seguinte. É aquela lá que eu falei, potências de mesma base. Então, por exemplo, eu tenho aqui a base A e o expoente M multiplicado por base A elevado ao expoente N. Como é que eu vou fazer isso aí? Observe, ó. O expoente é M, o outro expoente é N, mas a base é igual. Então como é que eu vou resolver isso aqui? Aí eu coloco A e vou somar M mais N, ok? Então pronto. Agora vamos supor que fosse divisão. Eu faria, ó, A dividido por A. Aqui é M e aqui é N. Então como é que vai ficar? A repete a base, que é igual, mas só vale se a base for igual. M menos N. Essa é a primeira propriedade. São as duas propriedades aí, tá bom? Agora nós vamos para a potência de potência. Então como é que nós vamos fazer? Ó? A potência, a base A, ok? Aí tu tem o expoente M, abre parêntese, e o expoente N. Como é que eu vou resolver? Observe, ó, a base é A, o expoente é o M e o N, são dois expoentes. Então eu vou fazer, repito a base e vou multiplicar o M vezes o N. Ok, né? Tá bom? Aí nós temos mais, isso aqui é a primeira propriedade, segunda propriedade, terceira propriedade, eu vou colocar mais uma, que é para ajudar a resolver a questão. Questão 9 da página 31, ok, meus aluninhos? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. É A vezes B, certo? Elevado ao expoente N. Como é que eu vou fazer? É simples, certo? Eu vou fazer o seguinte. Esse expoente N vai valer tanto para o A como para o B. Então eu vou fazer A elevado ao expoente N multiplicado por B elevado ao expoente N. A mesma coisa vale para a divisão. Então eu vou fazer aqui, ó, A dividido por B elevado ao expoente N. Como é que eu vou fazer? A elevado ao expoente N dividido por B elevado ao expoente N. Ok? Então, com essas propriedades, nós vamos conseguir resolver a questão 9 da página 31, tá bom? Certo? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês aí, tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês ir fazendo aí, tá bom? Tirar aqui a explicação e vamos agora, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, eu vou colocar alguns exemplos, tá? Então, nós temos aqui, ó, 8 elevado ao expoente 4, multiplicado por 8 elevado ao expoente 3. Como é que eu vou fazer? 8, aí é só somar 4 mais 3. 8 mais 3, aliás, 4 mais 3 dá quanto? Expoente 7. Aí é assim que faz, que é aplicando aquela primeira propriedade aqui, ó. A elevado ao expoente N vezes A elevado ao expoente N, A elevado a M mais N. Agora, vamos supor que fosse assim, ó. 8 vezes, aqui é 4, elevado a 8, elevado ao expoente menos 3. Como é que eu faria? Mesma coisa, repete a base. Aí você coloca o 4 mais, que é da fórmula lá, fórmula, não é da fórmula, é propriedade, né? Tá aqui, ó, o maisinho aqui. Mais, abre parênteses, lembre-se que aqui é negativo, então você vai colocar entre parênteses, menos 3. Aí fica 8, aí, ó, 4, menos, olha, mais com menos dá menos, aí dá menos 3. Aí fica 8, 4 menos 3 dá 1. Ok? A mesma coisa vale para divisão. Vamos supor que fosse assim, ó.
8 dividido por 8. Aqui fosse 5 e aqui fosse 2. Como é que eu faria? 8. Lembre da propriedade aqui, ó. Aqui na divisão, aqui o sinal é menos. 5 menos 2. Aí fica 8. Ou 5 menos 2 dá 3, ok? Agora vamos ver se fosse assim. 8 elevado a 5. 8 menos 2. Como é que eu faria? Entendeu? Então esse menos aqui vai continuar sempre, porque é da propriedade. Então vai fazer 8. Aí vai ficar 5. Menos, que é da propriedade. Abre parênteses, aqui é menos, né? Menos 2. Então ficaria como? 5. Menos com menos dá mais. Coloca o 2. 5 mais 2 dá 7. Ok? Agora vamos fazer a outra aqui. Outra propriedade. Continuando aqui, mais uns exemplos aí, para vocês fazerem a questão 9. Tá bom? Vamos lá. 8 elevado a 3 elevado a 2. Como é que eu faria? Baixa a base e multiplica. 3 vezes 2, 8. 3 vezes 2 dá 6. Aquela propriedade que eu fiz agora há pouquinho, que eu expliquei, que é essa aqui, ó. Essa aqui, potência de potência. Certo? Agora vamos ver se fosse assim, 8. Aqui é 3, aqui é menos 2. Como é que eu faria? Mesma coisa, 8. Aí fica 3 vezes, abre parênteses, menos 2, porque o número é negativo. 3 vezes 2 dá 6. Mais com menos dá menos. Certo? Ok, então agora vamos ver mais outros exemplos usando a mesma base aqui, né? 8 vezes 7 elevado a 3. Como é que eu faço? É aquela propriedade aqui, ó. Tá no livro aí, na página 30, tá explicando. Como é que eu faço? 8. O 3 vai servir tanto pro 8 como pro 7, ó. Pronto. Tá resolvido. Se fosse divisão, mesma coisa. 8 dividido por 7 elevado a 3. Como é que fica? 8 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 3. Quer dizer, que esse 3 vai valer tanto por 8 como por 7. É a propriedade que eu expliquei agora há pouco. Certo, meus queridos? Agora, aqui eu fiz de 2, mas vamos supor se fosse com 3. 8, aqui ó, tá errado. 8 elevado a 3 multiplicado por 8 elevado a menos 2 multiplicado por 8 elevado a 4. Como é que eu faria? A mesma coisa, a base tu repete, né? Como é multiplicação, aqui é soma, ó. 3 mais, quanto é aqui? Menos 2, eu tenho que colocar entre parênteses, menos 2, mais, aqui é quanto? 4. Como é que fica agora? 8, aí fica 3, mais com menos dá menos, menos 2, com mais 4. É uma multiplicação, é uma soma de números decimais. Vocês têm que saber que isso aqui é assunto de 5º ano, 6º ano, ok? Quanto é que dá mais 3 com menos 2? Aqui é mais 3 com menos 2, dá quanto? Mais 1 com mais 4, 8 elevado a 5. Certo? Agora você tem que lembrar também o seguinte, que às vezes no livro a questão vem assim, ó. Só para explicar para vocês aqui, porque tem uma questão aqui na questão 10 que é a mesma coisa, ó. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4. Isso aqui, às vezes no livro vem assim, ó. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4. Isso aqui é igual a isso, gente. É a mesma coisa. Porque aqui é o sinalzinho de divisão e aqui é uma barra de divisão. Então é a mesma coisa. Às vezes o aluno na sala de aula, ele entende isso aqui. Aí quando chega bem aqui, ele não sabe o que é. Mas é a mesma coisa. Tá certo? É a mesma expressão. Ok? E também você tem que prestar atenção o que a questão está pedindo, né? Tem que ler a questão com atenção. Certo? Então, por exemplo, na questão 9 diz assim, ó, escreva cada uma das seguintes expressões na forma de uma só potência. Então, eu vou fazer uma aqui para vocês verem como é que se faz. Só uma, a letra A. 7 elevado a 11
vezes 7 elevado a menos 8. Como é que a gente vai fazer? As bases são iguais, que é 7. Então você repete a base, 7. Aí agora você vai fazer 11 mais, lembra da potência? Abre parêntese, menos 8, porque o número é negativo. 7, 11, mais com menos dá menos, daqui dá 8. Repete o 7. 11 menos 8, 3. Então aqui é a resposta. Observe que aqui eram duas potências, aqui ficou só uma, ok? Então show, meus queridos. Bom trabalho.